Liberdade. Para quem não entendeu ainda, Oda preza muito mais por alegorias e mensagens do que propriamente por scaling. Esse é um diferencial de One Piece, pro bem ou pro mal, fazendo sentido ou não. Mas o que vale pro Oda é a mensagem acima de tudo. Vamos nessa review do capítulo 1118 falar da mensagem que o Oda devia estar querendo passar aqui, principalmente no caso da Bonnie. Bora falar sobre isso? Review One Piece 1118 após a vinheta. E aí pessoal, som de aqui na voz, e que capítulo polêmico foi esse? Mas olha, existe uma mensagem poderosa nele e absurda, e eu vou contar sobre isso. Por isso assista até o final desse vídeo, principalmente na parte da Bonica. Mas antes, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. E sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, bora pro conteúdo. Bom, nós começamos com a história de capa. Finalmente vemos Yamato saindo da capital, começando a sua peregrinação, sua aventura ali pelo país de Wano. Finalmente vamos ver o que o Oda prepara para essa história de capa, que eu estou bastante empolgado para ver. E como eu já teorizei, acredito que essa história de capa termine com um certo Yonkou chegando em Wano. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é? Vamos ver se vai acontecer isso. E bora pro capítulo. O capítulo 1118 começa com um gigantesco amontoado de metal caindo na cabeça dos pobres coitados da marinha, que olha só, estão se lascando nessa parte do arco. Isso porque foi exatamente para o mar que o robô ancestral foi lançado depois da cabeçada que levou do Gorosei, o Arcuri. E diferente do que pensávamos nos spoilers, que me enganou e também acabou enganando muita gente, a transmissão não voltou, tá? Ela apenas ficou falhando, ficou picotada aos poucos, enquanto o robô estava afundando no mar. Já vimos isso acontecer lá na guerra de Marineford, quando o Dendemushi, The Bug, caiu na água, também começou a falhar. Acho que ainda não fizeram esses aparelhos à prova de água. Enfim, como que uma transmissão picotada, aos poucos até acabar, as palavras finais da transmissão foram sendo devagar ditas. E exatamente para deixar na nossa cabeça muitas pistas, mas muito mais dúvidas. E ao final de tudo, a mensagem que ficou foi provavelmente essa: aqueles que carregam D em seus nomes, entre vocês há 3 pontos. E agora no 1118, e o nome é... Bom, em algumas traduções está e o nome era. Aqui eu achava, no caso, antes de ver essa última tradução, que o Vegapunk estava tentando falar do próximo Joy Boy, e que o seu nome era Monkey D. Luffy. Ficaria entre vocês, existe o próximo Joy Boy, seu nome é Monkey D. Luffy. Mas se essa tradução era e estiver certo, o Vegapunk estava falando de alguém do passado, algum D, talvez um traidor, não sei. Mas saber que existiu alguém especial entre os D reforça muito mais a fala de Imu-sama, de que hoje os D são apenas cascas vazias que não sabem de nada. Mas vamos esperar a tradução oficial para bater o martelo exatamente do que o Vegapunk estava falando aqui. Continuando, enquanto o robô afunda no mar, a preocupação dele é: apenas onde está Joy Boy? Queria te ver, enfim. A busca dele pelo Joy Boy. Me pergunto se isso é uma programação dele ou se ele tem consciência mesmo. Mas as atitudes desse robô se parecem muito com as de Zunisha. Não vejo a hora de entender muito mais desses dois personagens ancestrais. Então, enfim, a conexão é cortada, para mim colocando fim de fato, de uma vez por todas, nessa transmissão, tá? Aliás, ela não voltou, apenas ficou falhando, como eu disse no início do vídeo. E vemos mais reações no mundo todo, agora para a pausa, para o corte dessa transmissão. Então vemos alguém falando que quem poderia querer matar o maior gênio do mundo, o governo não ia querer fazer isso, a maioria começando a culpabilizar, colocar culpa no Luffy. Olha, o Luffy estava sequestrando ele, até o Léo, olha, o Léo acaba caindo nessa, dizendo que poderia sim ter sido o Luffy, levando claro a negativa de raiva de Rebeca.
Ao que tudo indica, o ocorrido realmente vai cair nas costas do Luffy ao final de tudo, provavelmente aumentando a recompensa dele. Mas temos algumas pessoas que ficaram muito desconfiadas, como por exemplo o rei Elisabelo, que em alguns capítulos passados pediu para verificar se Lúcia ainda existe. E claro, ele saberá que foi destruída, e ali eu acredito que pode haver revoltas. Então, de volta com foco em Egghead, os Goroseis querem saber quantos Vegapunk ainda existem. York diz que apenas 2, além dela, podem acessar a Punk Records. São elas, Atlas e Lilith. Bom, e não é de estranhar que cada uma ficou com um barco de fuga, ficando Lilith acima da Stratum, como disse York, local que nesse momento está o Sunny, e lá já temos o Velujuro lutando contra o Zoro e Jinbe, que aparecem rapidamente, timidamente aqui nesse capítulo, não sei se você viu. E Atlas, que está na costa nordeste, local onde está o barco dos gigantes. E temos Alissandro, Frank, Bonnie, agora Luffy, Dory e Brog. Bom, e é exatamente na costa nordeste o capítulo se foca nesse capítulo 1118, de agora em diante, né? Isso porque os Goroseis definiram os Vegapunks como alvos a serem destruídos. Eles só querem a York. Agora que ficando sendo a nova única cientista para eles, a única que interessa. Na fuga ali pela costa nordeste vemos Dory e Brog junto com Luffy, que nesse momento está em sua forma normal. Eles pulam na proa do barco que está saindo, dando linha. Então vemos que as vice-almirantes Doll e Bluegrass viraram pirralhas, assim como um fofo bestinha do mar. Acontece que Bonnie usou seus poderes para transformá-las. E a mesma diz, vai ser um problemão, hein, se vocês me deixarem fugir daqui. Só um adendo aqui, vê que a Bonnie está com uma arma na mão. Provavelmente foi assim que ela transformou as vice-almirantes em crianças. Lembrando que ela pode colocar os poderes em balas. Essa Akuma no Mi dela realmente é muito roubada. Bom, achei muito interessante essa fala da Bonnie também, porque realmente, se tem uma pessoa ali que ela não poderia fugir, seria a própria Jelly Bonnie. Ainda mais agora que ela tem o controle de todos os pacifistas baseados no Kuma, que praticamente são todos, né? Ou seja, ela tem um verdadeiro exército. Ou seja, ela fugindo e de fato se juntando aos Chapéus de Palha, olha isso. Além do Luffy ter a frota, os gigantes, agora ele teria praticamente todos os pacifistas, tirando alguns serafins. E desses serafins, eu acredito que o Luffy ainda possa controlar a S-Snake, por conta de Amalo, e acredito que o S-Beer também possa estar nesse tipo de controle para Bonnie, já que é baseada no Kuma. Que poder militar absurdo, olha isso. Enfim, Luffy fica feliz em ver Oimo e Kashi. Aliás, Kashi está todo esburrado, esbugalhado lá no chão depois de levar uma surra da Doll. Vemos que Sandy e Nami estão em contato para saber onde cada um está. O Sunny está prestes a sair voando depois que Edson se sacrificou. Ainda não vimos nesse capítulo a Stussy. E por enquanto é a única que dali que está para fugir que não vimos. O gado do Sandy diz que sua prioridade é o salvamento da Nami, da Robin e da Lilith. O Soap diz, e nós, seu canalha? Agora começa a fuga de fato. Isso porque Marcus Mars chega sobrevoando e já colocando terror ali neles, metendo fogo pela boca. E os gigantes de Elbaf tentando bloquear com seus escudos. E uma observação aqui, para mim o Sandy poderia muito bem usar o Kenpo e ir lá atrasar o Mars, né? Mas o Sandy está sendo muito bucha, pelo menos nesse momento aqui do arco. Bom, claramente esses gigantes são mais fracos que o Gorosei. Enfim, Sandy, faça alguma coisa, cara. Para de só ficar bajulando mulheres e ajuda o povo ali, cara. Então, quando a coisa tá ficando complicada, os males começam a se mexer loucamente. Mas então vemos que é o Luffy que voltou à sua forma Nika. As batidas do coração de Luffy estão criando o ritmo que até Dory e Brog já começam a dançar. Não vejo a hora da revelação de Nika em Elbaf, o quão importante Nika é para Elbaf. Ah, e só um adendo aqui, o Luffy voltou à forma dele assim que ele chegou lá no barco, ele já foi para a cozinha e encheu e empanturrou a sua pança. Então Luffy vai falar com Bonnie e a encoraja. Ele diz para ela acompanhar ele, socar os Goroseis. Ela diz que não pode acompanhar ele nessa forma Nika,
mas Luffy diz que ela pode sim. Ele sente isso. Nesse momento, vem nas lembranças dela a parte do capítulo 1061, quando ela perguntou por que Luffy tinha ficado com os cabelos brancos no cartaz. E Luffy disse que isso era quando ele se sentia totalmente livre. Bonnie sempre foi presa. Ora por sua doença, ora por sua dor buscando seu pai. Ela nunca se viu livre de fato. Nunca pensou em um futuro onde ela era livre. E como o próprio Saturno disse, os poderes da Bonnie se restringem ao que ela consegue imaginar. E quanto mais realidade crua e nua vem aos seus olhos, menos ela imagina. Uma criança que vai perdendo pouco a pouco seus sonhos. Ela não podia acompanhar Nika nessa liberdade. Até que o próprio Nika, não aquele que seu pai contava, mas aquele que ela vê, esse Nika apareceu e a encorajou. Antes Bonnie não podia ver um futuro ao qual ela era completamente livre. Talvez por ter nascido em uma família escravizada, talvez por ter vivido com uma doença que a restringia até de sair no sol. Mas agora ela podia. E com esse pensamento Bonnie diz: um futuro onde eu sou livre. Eu nunca achei que poderia desejar viver. Eu nunca pensei que poderia imaginar ser livre. Veja como a mensagem da Robin e a mensagem da Bonnie às vezes até se parece. Então temos ela, Bonica. Nika é a representação máxima da liberdade em One Piece. E agora ela conseguia se enxergar completamente livre. E mais que isso, aos olhos de um Kuma que, mesmo tendo perdido toda a sua humanidade e se transformado em uma máquina, existe alma ali, existe desejo naquele robô. E isso se concretiza de fato quando vemos um rápido flashback vindo do Kuma, lembrando da promessa que fez a Kiri: eu vou cuidar dela. E o pai que dedicou sua vida e que dedicou até sua morte a libertar sua filha, agora enxergava um futuro dela completamente livre. Kuma não conseguiu libertar Ginny, mas agora vê Bonnie, sua filha, completamente livre. Muito mais do que corpo, mas em seus sonhos. Nika é a representação máxima da liberdade aos escravos, porque é o maior desejo deles: liberdade. E uma filha de escravos, que também foi escravizada por uma doença mortal, agora conseguia ver o futuro liberto. E é disso que o capítulo 1118 trata. E essa é a mensagem que o Oda quis passar aqui. Pelo menos é a que eu entendi. Talvez Paul Scaling se limite quando Bonnie não tiver a mesma potência de poderes com as de Luffy. E sim, se ela tiver, acredito que será um erro do Oda se ela conseguir causar os mesmos danos de Luffy. Mas a representação de Bonica aqui não é força, e sim sonhos, liberdade. Essa é a mensagem que Oda quis passar com Bonica, uma criança que voltou a sonhar. E o capítulo 1118 de One Piece termina com 2 Nikas, com um problemão para os Gorosei. Se um Nika incomoda muita gente, 2 Nikas incomoda muito mais. E pior que isso, o robô ancestral novamente reconhece que Joy Boy está ali e acredita que logo também entrará nessa batalha. Assim termina o capítulo 1118 de One Piece, mostrando que uma garota que sempre foi cativa, sempre foi presa, agora finalmente conseguiu enxergar um futuro livre, junto ao seu maior ídolo, Joy Boy, Joy Gear. 2 guerreiros loucos, esse é o texto final do capítulo, para quem ainda não entendeu, tá? Bom, essa foi a minha rápida análise. Ainda ficaram coisas para se falar que eu vou trazer em teorias e mais conversas futuramente. E aí, o que você achou desse capítulo 1118? Eu sei que é um capítulo que muita gente odiou por ter uma outra Nika, pela Bonnie ter se tornado Nika depois de tanto esforço por Luffy chegar aqui, mas eu vejo que o Oda não está trabalhando com Paul Scaling aqui. Como eu disse, se a Bonnie tiver os mesmos poderes, a mesma potência que o Nika, que tem Haki do Rei, que tem Haki do armamento avançado, aí sim, eu acho que o Oda vai estar fazendo um grande erro. Mas a garota, se parecer conseguir enxergar um futuro onde ela é o seu maior ídolo, ou seja, ela é a representação da liberdade, eu não acredito que isso seja um erro em si. Bom, posso estar passando pano? Posso não estar passando pano? Vamos ver aí
como será os próximos capítulos. Lembrando que não teremos pausa na próxima semana, ou seja, One Piece na semana que vem. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu!